Olá pessoal, continuamos aqui com o nosso estudo da Lei 9784, lembrando você que estamos dentro do trâmite do processo administrativo que se desenvolve em 3 fases: instauração, instrução e decisão. Aqui, ainda dentro da instauração, nós vimos que no pedido do interessado perante a administração, ele deve declinar a qual autoridade se destina o pedido que ele formula. E análogo a isso, um tema muito importante para a prova que surge a partir desse dever é a questão da competência para a apreciação do pedido. Qual autoridade deve apreciar esse pedido administrativo? E a partir daí nós temos um tema que é muito fundamental para a sua prova, que é o tema da competência administrativa, que é o tema da delegação e da avocação de competência. Pelo amor de Deus, pessoal, peço que você leia com atenção os dispositivos relacionados a esse tema e assista com atenção esse nosso vídeo, porque ele vai cair na sua prova com certeza. E com o que nós falaremos aqui, não tem como você errar. Você vai matar essa questão. Então, as competências, você sabe, elas são definidas em lei. A lei que define para que o órgão A, B ou entidade C, Z ou W serve na administração. É a lei que define a competência das autoridades. Então, como é a lei que define as competências, o administrador, o gestor, o servidor público, por vontade própria, ele não pode renunciar à competência. Se ele quer alterar a sua competência, se ele quer deixar de fazer aquele trabalho, ele vai ter que mudar as leis e as normas. Mas, por vontade própria, ele não pode renunciar à competência. Então, lembre-se, a primeira grande informação que você deve ter desse vídeo é que a competência é irrenunciável. A segunda grande informação é que, muito embora a competência seja irrenunciável, você pode delegar parcela de competência, você pode delegar parte de sua competência e você pode avocar parte de sua competência. Olha para a tela aqui essa imagem. O sujeito aqui está delegando sua competência, mas você só pode delegar parte de sua competência. Ele está passando o bastão para o outro corredor, que ele vai desempenhar essa função aqui. Mas essa função não é toda a competência que a lei atribuiu a ele. Ele só pode delegar parte de sua competência. Ele delega. Agora, a competência em si, ela é irrenunciável. Com isso, pessoal, nós podemos entrar no interessante dispositivo do Decreto-Lei 200 de 67. Ele fala basicamente para que serve a delegação. Você deve estar se perguntando, por que as autoridades delegam atribuições umas às outras? Em razão do princípio da eficiência, meu amigo. Quanto mais perto uma autoridade, um servidor, estiver da execução daquele serviço, mais detalhes ele vai saber sobre aquele serviço e com mais eficiência ele vai desempenhar aquele serviço. Porque se ele está próximo ali daquela função, ele vai saber com maior riqueza de detalhes os pepinos e vai saber como vai lidar com esses pepinos. Então, a delegação de atribuições de parte aí da competência, ela ocorre em razão de situar o gestor mais próximo daquele problema, daquela matéria específica. Vamos ver aqui o artigo 11 do Decreto-Lei 267. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa. Esse conceito aqui você vê na aula de administração direta e indireta. Olha só o que interessa para a gente. Com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, ou seja, maior eficiência, situando-as na proximidade
dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Então, delega-se para aumentar a eficiência. Professor, e se eu estiver querendo fazer um pedido perante a administração e eu não sei, a lei não define qual é a autoridade competente para decidir aquele meu pedido? O que eu vou fazer, professor? Lembre-se dessa regra geral, meu amigo. Você sabe que o examinador é preguiçoso. Ele vai copiar e colar o dispositivo da lei e alterar uma palavra ou outra. Quando você vai se dirigir à administração para entregar um pedido administrativo e você não tem noção, a lei não fala qual é a autoridade competente para resolver esse pedido, você vai entregar assim, ó, para a autoridade de menor grau hierárquico. Você vai entregar assim, ó, ô autoridade de menor grau, toma aqui meu pedido administrativo. É isso que diz o artigo 17 da Lei 9784, meu caro. Olha a tela. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Então, como que você vai entregar, olha para mim, como que você vai entregar o seu pedido lá na administração, quando a lei não prevê expressamente? Assim, para menor autoridade. Você vai entregar lá embaixo para menor autoridade, menor grau hierárquico. Eu falei para você que a autoridade delega parte de sua competência a outros órgãos ou a outras autoridades. E isso ocorre, meu caro. Preste bem atenção nesse detalhe. Uma autoridade pode delegar parte de sua competência para autoridades, para agentes que não sejam hierarquicamente subordinados a ele. A delegação pode ocorrer a agente não hierarquicamente subordinado. Você pode delegar parte de sua atribuição aí a agentes que não sejam hierarquicamente subordinados a você. Muita atenção para esse detalhe da lei, que esse é um dos detalhes que mais caem em concurso sobre o tema delegação. Você pode delegar parte de sua competência, sim, a autoridade, a agente, a servidor que não seja hierarquicamente subordinados a você. Isso quando essa delegação for conveniente em razões de circunstâncias técnicas, sociais, jurídicas, etc. É isso que consta do artigo 12 da Lei 9784 e pela importância dele nós vamos ler juntos. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares. Atenção, meus caros! Ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados. Você vai ver que aqui reside uma grande diferença entre delegação e avocação. Aqui eu estou falando de delegação que pode ser feita a agente não hierarquicamente subordinado. E esse dispositivo ele é repetido no artigo 3º do Decreto 83937 de 79. Vamos adiante, meus caros. Acabei de falar uma informação super importante, que é a que você pode delegar, sim, a agente, a servidor que não seja hierarquicamente subordinado a você. Agora eu vou falar a matéria que mais cai em prova de concurso quando o tema é delegação. E é o artigo 13 da Lei 9784. Quando é que você não pode delegar de jeito nenhum? Existe um rol de 3 hipóteses em que você não pode delegar de forma alguma. Essas hipóteses são: não é passível de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou da autoridade. Então,
Competência de editar atos normativos não pode delegar. Competência de decidir recurso administrativo também não pode delegar. E a competência exclusiva da autoridade não pode delegar. Vamos para a tela aqui, que em 3 imagens você vai decorar essas 3 matérias indelegáveis. Normas não se delega, a edição de atos de caráter normativo não se delega, a decisão de recursos administrativos não se delega e a competência exclusiva não se delega. O que é isso, professor? Uma foto de um juiz aí? O árbitro de futebol, ele tem a competência exclusiva para apitar uma partida de futebol. O apito só fica na boca dele. Ele não pode delegar essa competência, que é exclusiva dele, nem para os bandeirinhas, que ficam correndo aqui. Então, quem tem o apito tem a competência exclusiva, não pode delegar competência exclusiva. Então, lembre-se, pessoal, muito importante o artigo 13 da Lei 9784. Não se delega edição de atos de caráter normativo, o poder de decidir recursos administrativos e as matérias de competência exclusivas não se pode delegar. Além disso, pessoal, caminhando aqui mais um pouco na matéria competência, especialmente na questão da delegação, chegamos nos dispositivos do artigo 14 da Lei 9784. Esse artigo 14 ele é inaugurado dizendo que os atos de delegação e a revogação dessa delegação devem ser publicados em meio oficial. Não precisa necessariamente ser no Diário Oficial da União, pode ser no boletim interno, no boletim de serviço e assim por diante. Além disso, o ato de delegação ele deve especificar quais são as matérias objeto da delegação, quais são os limites da atuação da autoridade delegada, quais são os objetivos dessa delegação e pode constar ressalva de exercício da atribuição delegada. O que é isso? Ressalvar exercício da atribuição delegada, professor? É quando, por exemplo, eu sou o chefão lá do meu órgão, eu quero delegar uma atividade ali para Pedro, que é, por coincidência, meu subordinado. Só que eu delego e falo, eu delego o ato tal para o Pedro, só que eu ressalvo a minha competência, ou seja, eu e o Pedro podemos praticar esse ato. Essa competência não saiu de mim, eu posso ressalvar que eu continuo competente para praticar esse ato, juntamente agora com o Pedro. Então, se eu ressalvo a competência, se eu ressalvo os poderes que eu estou delegando, quer dizer que eu continuo com esses poderes junto aí com o Pedro no meu exemplo. Outro importante ponto é que a competência pode ser revogada, a delegação da competência pode ser revogada a qualquer tempo. Eu desisti de delegar para o Pedro, eu posso revogar o ato da minha delegação, eu posso, por conveniência e oportunidade, tirar a delegação, revogar a delegação que eu havia feito. Agora, o dispositivo mais importante do artigo 14 é o seu parágrafo 3º, que vamos colocá-lo na tela. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade. E olha aqui a parte final, pessoal. Isso aqui é tranquilo. Quando você pratica um ato na competência delegada, você deve especificar que esse ato está sendo praticado na competência delegada. Agora a parte final. E esse ato vai ser considerado editado por quem? Pelo delegado, pessoal. Por quem recebeu a delegação. Então, o delegado, quem recebeu a delegação, que é considerado o autor do ato. E é justamente isso que diz a súmula 510 do Supremo Tribunal Federal. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada contra ela, contra a autoridade delegada, cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Então, a autoridade delegada, quem recebe a delegação, se responsabiliza pelo ato praticado no exercício dessa delegação. Se o João, que recebeu uma delegação, pratica o ato, e esse ato é ilegal, esse ato prejudicou alguém,
esse alguém vai ter que entrar com ação contra o João. O mandato de segurança é contra o João, porque ele é a autoridade que recebeu a delegação, e não contra mim, que deleguei a competência. Então, muita atenção para esse ponto, muito importante, o parágrafo 3º do artigo 14 da Lei 9784. Falei bastante aqui da delegação, agora você deve estar ansioso para que eu fale também da avocação. Quando eu deleguei e quero tirar a delegação, basta eu revogar a delegação. Agora, o que é a avocação, professor? Avocação, segundo a Lei 9784, é aquele ato em que eu, superior hierárquico, tô lá em cima na cadeia alimentar, no topo lá da pirâmide do órgão, saio comendo lá todo mundo. Quando eu tô lá, chefão do órgão, no topo da pirâmide lá das competências do órgão, eu quero trazer para mim uma competência que um subordinado meu está exercendo. A lei confere essa competência ao Rafael lá, ao subordinado meu. E eu olho para a competência dele e falo, olha, isso aí é muito importante, é estratégico aqui para o meu órgão. Eu vou exercer essa competência diretamente. Rafael, que está subordinado hierarquicamente a mim, pode sofrer um ato meu chamado avocação, em que eu retiro dele, meu inferior hierárquico, excepcionalmente e em caráter temporário, em um ato devidamente justificado, essa competência que eu quero exercer e passo para mim, que sou o superior do órgão. Então a avocação ocorre quando você quer retirar uma competência legal de um inferior hierárquico seu. E você só pode fazer isso em caráter excepcional, em caráter temporário e fundamentando o ato da avocação. Você tira a competência que a lei deu àquele inferior hierárquico seu. E aqui é a fundamental distinção entre delegação e avocação. Além de na delegação você dar uma parte da competência, na avocação você tira uma parte da competência. Só que na delegação você pode dar parte dessa competência a quem não é subordinado hierarquicamente a você. Agora na avocação não. Você só pode tirar na avocação, você só pode tirar a competência de um subordinado seu. E esse tirar a competência em caráter excepcional, temporário e devidamente justificado é o que consta do artigo 15 da Lei 9784, que vai estar na tela agora. Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, na avocação, só pode ser de órgão hierarquicamente inferior. Um dispositivo interessante sobre a avocação é esse aqui, artigo 170 do Decreto-Lei 200/67. O Presidente da República, por motivo de relevante interesse público, poderá avocar e decidir qualquer assunto na esfera da administração federal. O Presidente da República está lá no topo da cadeia alimentar da administração pública federal. Então ele vai poder avocar qualquer assunto para ele mesmo decidir na esfera da administração federal. Pessoal, tema muito importante para a sua prova, o tema do exercício das competências, especialmente da delegação e da avocação. Por isso que eu já vou passar aqui as questões de concurso, não sem antes fazer um breve resumo do que a gente viu aqui nesse vídeo. Lembre-se fundamentalmente que a delegação pode ser para agente, para servidor não subordinado hierarquicamente. Lembre-se das 3 matérias que não são passíveis de delegação, que é a competência de julgar processo administrativo, a competência para editar normas e a competência exclusiva. Lembre-se que a avocação ela serve para retirar de um inferior hierárquico uma competência legalmente estabelecida a ele,
e só pode ser em caráter temporário, deve ser uma medida excepcional e devidamente justificada. Lembre-se que quem pratica um ato no exercício de uma competência delegada deve especificar que aquele ato está sendo editado no exercício da competência delegada. E a responsabilidade vai ser da autoridade delegada, a autoridade que recebe a delegação, ela vai responder pelos atos praticados no exercício da competência delegada. Então, com esse resumo, nós podemos passar a resolver as questões sobre esse tema. E você vai ver, cai muito, pessoal. Muito, muito, muito. Vamos para a tela. Um órgão administrativo e seu titular poderão delegar toda a sua competência a outros órgãos ou titulares, desde que esses lhes sejam hierarquicamente subordinados. Aqui tem dois erros, né, pessoal? Você não pode delegar toda a sua competência, você pode delegar só parcela de sua competência. Senão você está, na verdade, renunciando à sua competência. E aqui outro erro, desde que esses estejam hierarquicamente subordinados. Errado. Você pode delegar sim para quem não é hierarquicamente subordinado a você. Errado. Outra questão. A delegação de competência em razão de circunstâncias de índole técnica apenas pode ocorrer dentro do próprio órgão administrativo, sendo incabível delegação para este fim, mediante transferência de competência a outros órgãos ou titulares que não estejam na mesma linha de hierarquia e subordinação. Errado, você pode sim delegar para quem não esteja na linha de subordinação. Vimos isso várias vezes. No âmbito da avocatória, só é possível realizar eventual revisão do ato do DNPM, que é Departamento Nacional de Produção Mineral, sob invocação do mérito administrativo, mas não da sua ilegalidade, pois neste último caso será cabível a anulação e não a avocação. Pessoal, essa questão aqui tenta confundir sua cabeça, falando que a avocação tem a ver com a nulidade de ato administrativo e com a invalidade de ato administrativo. E não tem nada a ver, a avocação tem a ver com competência. Então ele tenta confundir aqui, falando que a avocação tem a ver com a nulidade de ato administrativo, e não. A avocação tem a ver com competência. Então, está totalmente errada essa questão, porque a avocação não tem nada a ver com declaração de ilegalidade de ato. Por isso, não tem nada a ver com anulação de ato. Outra questão, pessoal, agora da FCC. Quanto à competência para os procedimentos previstos na 9784, que define normas para o processo administrativo no âmbito federal, é correto que as decisões tomadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Correto, pessoal. Quem pratica um ato no exercício da competência delegada deve mencionar expressamente que assim está fazendo e considera-se editado o ato pela autoridade delegada. Item correto, gabarito da questão, letra A. Por fim, de acordo com a Lei Federal do Processo Administrativo, a delegação da prática de atos administrativos tem como característica a proibição de ressalva quanto ao exercício da atribuição delegada. Errado, eu posso ressalvar uma delegação e falar que eu também sou competente para praticar aquele ato. Letra B. Permissão de delegação de atos normativos e de decisão de recurso. Errado, pessoal. Atos normativos e competência de decidir recurso não pode ser delegado. Letra C. Dependência da autorização expressa de lei específica. Não, independentemente de autorização legal, a delegação é um instrumento de descentralização e pode ser utilizada sim. Letra D. Limitação da delegação a órgãos hierarquicamente subordinados. Você só pode delegar para órgãos hierarquicamente subordinados, pessoal? Óbvio que não.
justamente o contrário. A delegação pode ocorrer para órgãos que não sejam hierarquicamente subordinados. E letra E, permissão da sua revogação a qualquer tempo. Correto. Por razões de conveniência e oportunidade, eu posso revogar a qualquer tempo uma delegação que eu conferi, mesmo que seja concedida por prazo determinado. Letra E é o gabarito da questão. Então, meus caros, encerramos aqui esse vídeo muito importante para a sua prova, muito importante no estudo do direito administrativo, que trata da delegação e avocação. Não vá para a sua prova sem estudar esses temas a fundo. Muito obrigado pela atenção, aguardo você no próximo vídeo. Sucesso!